O Sensação está começando agora. Hoje vamos saber como manter a motivação sempre em alta, mesmo em tempo de crise, superando os desafios que a vida nos impõe. Aliás, superar desafios e vencer todos foi o que fez o Evaldo Ribeiro. Ex-lavrador, ele saiu de uma das regiões mais pobres do Brasil, tornou-se escritor e humorista. A história dele é ao mesmo tempo emocionante e inspiradora. Vamos conhecer um pouco da trajetória da vida do Evaldo. Você deve ser um otimista, né? Porque você encarou o tranco e deu a volta por cima, não é isso? Olha, Leda, eu quando morava no interior do Maranhão, assim, já aos 10 anos, eu já comecei a empreender. Comecei a fazer piada, show para a família. E as pessoas chegavam, pagavam 5, 10 reais. E eu percebi que alegrando as pessoas tristes, eu podia me dar bem. Eu tinha uma tia que ela era muito deprimida e vez ou outra ela me chamava para almoçar na casa dela e me dava já um dinheiro adiantado, né? Porque eu fazia rir. Ela comprava um show, um pocket show. Ela comprava um show, então o casamento tinha muitos problemas e eu ia lá, brincava, ela ria, porque eu imitava o Scooby-Doo, Salsicha, eu falava de autoestima, falava da beleza da mulher, porque a beleza da mulher não está no corpo, está na essência. Então eu falava isso muito pra ela. Ela falava, esse garoto é estranho. Eu falava muito da autoestima, eu falava pra ela, tia, se um homem olha pra você só para o seu corpo, esse homem não te ama. Agora, se esse homem toca na tua essência, esse homem vale muito. Ela olhava assim pro marido e eu falei, eu sei que você não fez boa escolha. Então eu brincava muito com aquilo. Ai, meu Deus, a franqueza fazia parte desse show. Então eu brincava muito com aquilo e imitava muitas coisas, inventava muitos personagens. E eu inventei um personagem chamado Pato Rafael, que esse é um clássico de todos os personagens que eu criei. Então, em São Paulo, por exemplo... Eu preciso conhecê-lo. Em São Paulo... Você vai apresentar ele pra gente? Lógico que eu vou. Em São Paulo, participando de uma das rádios mais importantes de lá, eu falava para mais de 3 milhões de pessoas. Com o Paco Rafael, que é um animal tipo fofo, muito fofo. E quando eu falo de vaca. E aí, esse personagem era impressionante. Teve uma vez que um homem me ligou, 2 da manhã, e falou, pelo amor de Deus, gente, eu quero que vocês tirem esse pato do ar. Aí eu falei, por quê? Eu tenho um garoto de 3 anos, eu sou policial, eu não estou conseguindo dormir, porque tem que ficar acordado até ele ouvir esse bendito pato. Aí foi que a diretora da rádio falou, eu vou te pôr num horário melhor. E aí me colocou no horário mais cedo, porque atingia vários públicos. Foi bom que o policial pôde dormir, né? Foi. Você é do policial bem disposto. O Evaldo, e como é que é a voz do Scooby-Doo? Então tem a diferença entre o Scooby-Doo e o Salsicha. Eu assistia lá no interior do Maranhão esse seriado e gostava muito. Então fala assim, o Scooby-Doo e o Salsicha na caverna. É, Salsicha? Aí o Salsicha fala, para com isso, Scooby, você está com medo de quê, meu filho? Que cachorro medroso? É, eu estou com medo do fantasma. Figura. Evaldo, tu trabalhava na terra? Eu trabalhava, terra. Isso. Você plantava e colhia? Plantava. Eu nasci na roça, no município de Matões, do interior do Maranhão, meus pais agricultores. Então, eu vivi até os 13 anos, eu fiz uma roça, que coisa interessante. Um dia eu falei, cansei de ser pobre. Não quero mais, eu não aceito, eu me recuso. Isso. Eu me recuso a ser pobre. Aí eu fiz uma roça. Falei, meu nome é Tchau. E aí eu embarquei, fui para uma cidade vizinha. Lá nessa cidade, o meu pai me apresentou para um radialista, eu comecei a fazer muito sucesso na cidade de Caxias. E aí chegou um momento que eu avaliei. Eu falei, não é aqui o lugar certo. Eu vou para um lugar maior, São Paulo. E aí as pessoas, mas como? Mas isso é um salto, hein? 4ª série, vai fazer o que em São Paulo? Eu falei, você é humorista top, mas como? Como é que você vai conseguir? Aí eu vi, depois de algum tempo em São Paulo, não consegui arrumar emprego. Eu, em toda a rádio, as pessoas perguntavam qual era a minha formação. Eu olhava para mim e eu falava, minha formação é carne e osso. E não conseguia emprego. E o dinheiro acabou, eu fui morar numa favela chamada Parque Santa Madalena, fica na região de São Mateus. E lá eu não comi o pão que o diabo amassou, porque o diabo não foi lá, porque o lugar era feio. Era tão longe que nem o diabo foi. Então foram muitas dificuldades que eu atravessei, mas eu tinha meta, eu tinha um sonho. E aí eu enfrentei todos esses desafios, fui em todas as rádios e não conseguia. Aí foi que veio a sacada, que tal criar um método de fazer humor? E aí eu criei um método de fazer humor, mas não era uma coisa bacana. Aí um dia ouvindo uma rádio, falou de um escritor. Aí eu fui comprar o livro desse escritor, chamado César Romão. César Romão. Ele vem sempre aqui, Esse cara é meu padrinho, é um anjo que Deus pôs na minha vida para me mostrar o caminho.
E tu já conheceu ele? O César Romão é meu amigo. Ah. E aí o que eu Quando fiz? você comprou o livro, você não conhecia? Não, não conhecia. Aí eu fiz um trabalho de coach com ele. Ele me treinou a postura de palco, como é que eu devia me comportar com os contratantes. Ele me orientou tudo. Abriu assim um horizonte para mim. Eu já falei para mais de 500 mil de pessoas como palestrante com esse stand-up que nós montamos juntos, humor com desenvolvimento humano. Então isso virou um fenômeno assim de viagens para o Brasil inteiro, lugares que eu nunca pensei que eu pudesse chegar com essa palestra. E é convite um atrás do outro. E aí começou a abrir portas e eu comecei a ir em busca de aperfeiçoar isso. Então, vez ou outra, a gente senta, ele corta do show, fala, olha, aqui tá agressivo. Você vai botando os cacos, ele vai Sim, cortando. vou né? mostrando, porque... Ele lapidou você. Sim, né? ele é um coach maravilhoso. Então ele falou, Evaldo, aqui você vai agredir a plateia. Então aqui você tem que ser mais dócil. Então ele me orienta. Você escreveu esses livros? E que é o seguinte, eu desde pequeno, quer dizer, desde novo, eu tinha o dom da escrita. E então, quando eu mudei para São Paulo, eu procurei alguns autores de sucesso, alguns editores, e eu tive a sorte de Deus ter colocado na minha vida 3 pessoas sensacionais. Uma é a Zíbia Gasparetto, que é minha editora, minha madrinha. A outra pessoa é o Marcelo César, que é um editor e autor de sucesso também. E a terceira pessoa chama-se que é uma jornalista. E eu tenho uma paixão pelos jornalistas, e Deus, quando colocou essa jornalista na minha vida, ele falou, agora vai, filho. Então, ela revisou, preparou todas essas obras, que hoje são conhecidas nacionalmente. O primeiro romance chama Eu Creio em Mim, que foi lançado em 2010. É um romance que conta a história de Ana Paula, uma menina que abandonou o seu sonho porque casou com um homem próspero. Ela existe. Ele terminou com ela e os 10 anos que ela ficou com esse homem, ela perdeu e voltou à faculdade, concluiu, assim como acontece na história. E hoje é uma mulher bem-sucedida e casada com um homem realizado e sendo uma mulher realizada. Porque ela aprendeu que o passarinho, ele vive muito porque ele voa com as próprias asas. Então, ela aprendeu esse segredo e foi uma honra poder ter escrito a história dela. E aí, em seguida, veio esse que eu estou lançando agora, que já é... E são da editora da Zíbia Gasparetto. Vida e Consciência. E esse outro, O Amor Abre Todas as Portas, é uma história que é uma bênção, é uma história emocionante que se passa no sertão nordestino, começa em 1907, um livro emocionante que foi eleito como um dos mais bonitos desse ano da editora. Então, já estou andando na rua, toda hora sendo abordado pelas pessoas, eu estou sentindo o gosto do sucesso, os comentários, e realmente é um trabalho belíssimo, e eu sou muito grato pelo povo brasileiro ter acolhido esta obra. O amor abre todas as portas, nos ensina que a escolha é livre, mas uma vez feita, cessa a nossa liberdade, forçando-nos a encarar as suas consequências. Tudo é uma questão de escolha, na verdade. Sim. E eu escolhi estar hoje aqui com você. Eu escolhi. Primeira vez que eu assisti o teu programa, eu me visualizei, eu me imaginei aqui na tua frente, porque eu já acompanhava o teu trabalho. Então, eu pus isso na minha mente. Eu falei, um dia eu estarei frente a frente com esta mulher. Por quê? Credibilidade, profissionalismo, competência. E eu quero estar junto com essas pessoas. Aqui eu estou rodeado de pessoas brilhantes, pessoas de sucesso em suas áreas. Por isso, vai uma mensagem para quem está nos assistindo. Quer vencer na vida? Mentaliza, coloca na prática aquilo que você acredita, paga o preço, fala pouco, porque o sucesso tem um preço e falar demais às vezes pode atrair pessoas que têm inveja, pessoas que não estão realizadas. Então, eu visualizei, eu imaginei, quando foi essa semana que a tua produção entrou em contato conosco, de joelhos, eu falei assim para Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu ia começar para a grande mídia através de um programa top. A força da mente com o sentimento e o pensamento é impressionante como acontece aquilo que a gente mentaliza. Nem sei o que dizer. Muito obrigado. Verdade. Muito obrigado e boa sorte. Adorei a história. Os livros, Evaldo é poderoso. Os livros também, ó. Eu creio em mim e o amor abre todas as portas. Ele fala muito do homem machista, autoritário, e fala muito também da mulher inteligente, que sabe lidar com o homem autoritário, que é diferente da mulher de hoje. A mulher de hoje, não generalizando, mas ela quer se impor com agressividade. E nesse livro, a mulher sábia ensina como emocionalmente lidar com o machismo. Tá certo. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Obrigada a você. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.